Já teve um dia que você já acordou e não reconheceu o seu reflexo no espelho? Talvez com 30, 40, 50 anos ou mais. De repente, sua vida parece ser uma prisão. Algo dentro de você grita: preciso mudar tudo agora mesmo. Os antigos já conheciam esse sentimento que inquieta por dentro. Alguns dos mitos mais poderosos foram escritos exatamente para tratar disso. A crise existencial não é invenção moderna alguma. Ela já foi codificada nas histórias mais antigas da humanidade. A resposta para este questionamento está na jornada do herói ancestral. Pense em Dante Alighieri, em seus 35 anos, perdido numa selva escura no meio do caminho. Quando Dante, em sua própria crise existencial, escreveu uma das maiores alegorias sobre este sentimento de frustração, a Divina Comédia. Ele fez o que heróis fazem: desceu ao inferno. A jornada começa sempre no mesmo lugar, o mundo comum. Vida confortável, previsível, segura. Tudo aparentemente funciona bem, mas algo está errado. Um vazio que nada preenche. É aí que surge o chamado do herói. Joseph Campbell estudou mitologias de todo o mundo por décadas, culturas sem contato entre si. Descobriu algo perturbador e ao mesmo tempo revelador. Todas contavam a mesma história sobre transformação e jornada. O herói deixa o conhecido, enfrenta o impossível e retorna transformado completamente. Essa não é história sobre deuses ou monstros antigos. É uma história sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Os mitos são mapas psicológicos disfarçados de grande aventura. Na Grécia Antiga, heróis enfrentavam os maiores desafios na maturidade. Odisseu tinha 40 anos quando começou sua longa jornada. 10 anos de guerra, 10 anos perdido no mar imenso. Ele poderia ter desistido facilmente, mas o chamado prevaleceu. Jasão era um homem maduro buscando o velocino de ouro. Não era um jovem impulsivo, conhecia dor, perda e desilusão profunda. Mesmo assim, escolheu a jornada impossível que o aguardava. A crise é um chamado, aceitar ou recusar, com consequências. Recusá-lo tem preço, aceitá-lo tem preço. Os mitos são claros sobre isso. Quem ignora o chamado vive como sombra de si mesmo. Jung chamou esse momento crucial de individuação psicológica. É quando o ego, construído durante décadas de vida, finalmente desmorona. Máscaras sociais, papéis, expectativas, tudo parece falso de repente. E você se pergunta: quem eu realmente sou, afinal? Heróis mitológicos não escolhiam a jornada por simples capricho. Eles eram forçados. Tragédias, perdas, experiências sobrenaturais, algo quebra a ilusão da vida comum e conhecida. E então, não havia mais volta possível. Pense em Gilgamesh, o poderoso rei sumério, aparentemente invencível, até que seu melhor amigo morre tragicamente à sua frente. Pela primeira vez, ele enfrenta a própria mortalidade real, aquilo que nenhuma conquista pode resolver. O tempo passa. É exatamente isso que acontece na crise de meia-idade. Você percebe que já viveu mais da metade da vida. Certas escolhas não podem mais ser desfeitas ou mudadas. O tempo é finito. Essa consciência é absolutamente devastadora. Mas os mitos mostram: esse desespero inicia a verdadeira jornada. Enquanto você está confortável, não há razão para mudar. A crise é o portal, o convite forçado para descer. Todo herói enfrenta guardiões no limiar do desconhecido ameaçador. Medos personificados, medo de perder segurança financeira construída com esforço, medo do julgamento dos outros, medo de ter desperdiçado tudo. Esses medos aparecem como monstros terríveis na mitologia antiga. Mas aqui está o segredo que os antigos sempre souberam. Os monstros não existem para te destruir completamente.
Eles existem para te transformar profundamente e renovar por dentro. Cada dragão enfrentado é parte sua que precisa ser integrada. A mulher que abandona o casamento estável construído em décadas. O executivo que larga tudo para viajar pelo mundo desconhecido. O professor que finalmente escreve o livro que sempre sonhou. A sociedade chama de loucura. Os mitos chamam de pura coragem ancestral. Porque o chamado nunca faz sentido visto de fora. É sempre irracional, perigoso, questionável para quem observa externamente apenas. Mas de dentro é a única coisa fazendo sentido real. É a diferença entre apenas existir e verdadeiramente viver plenamente. Odisseu poderia ter ficado com Calipso na ilha paradisíaca eterna. Imortalidade, prazer eterno, segurança absoluta eram ofertas tentadoras e reais. Mas ele escolheu o perigo incerto do retorno à casa. Porque o paraíso sem propósito é prisão de ouro sufocante. A crise te oferece a mesma escolha crucial e definidora. Ficar na segurança confortável, porém morta e vazia por dentro, ou se aceita o chamado para algo maior, verdadeiro e assustador. E aqui está a parte que ninguém te conta claramente. A jornada é solitária. O herói cruza o limiar sempre sozinho. Amigos e família ficam para trás, inevitavelmente, nesse momento crucial. Porque essa transformação é profundamente pessoal e única, intransferível completamente. No ventre da baleia, Jonas enfrentou a escuridão mais total. Engolido, isolado, aparentemente condenado sem esperança de salvação alguma possível. Mas era necessário, porque só na escuridão se encontra luz própria. A depressão que acompanha a crise não é falha pessoal. É parte essencial do processo transformador que está em andamento. Os gregos desciam literalmente ao Hades, o reino dos mortos. Orfeu por amor, Perséfone por destino, Hércules por redenção necessária. Todos voltaram diferentes, transformados, renascidos de alguma forma fundamental e profunda. A sociedade moderna tenta medicar o chamado com pílulas coloridas, antidepressivos, terapia comportamental, distrações infinitas para evitar sentir a dor. Mas os mitos sugerem algo radical. E se a dor for o caminho? Não estou dizendo para glorificar o sofrimento desnecessário e autodestrutivo. Estou dizendo que talvez a crise seja uma mensagem urgente e importante, que sua psique está te forçando a evoluir para outro nível. E você pode resistir inutilmente ou se render ao processo necessário. A transformação do herói nunca é apenas psicológica ou meramente mental. Ela é total. Odisseu volta fisicamente diferente e reconhecível para todos ao redor. Ninguém o reconhece, porque ele literalmente tornou-se outra pessoa completamente. Quando você aceita o chamado, tudo muda radicalmente. Amizades antigas podem terminar, carreiras mudam, identidades dissolvem-se completamente no ar. É aterrorizante, mas é exatamente isso que os antigos prometem sempre: morte. E então vem o retorno, a parte que poucos discutem. O herói volta ao mundo comum que havia deixado para trás, mas agora carrega algo precioso: conhecimento, sabedoria, um presente único e especial. Sua crise não é apenas sobre você e suas necessidades pessoais, é sobre o que você traz de volta para a comunidade. Que sabedoria você ganha ao enfrentar o abismo mais profundo? Que presente você oferece ao mundo depois da transformação completa? Prometeu roubou o fogo sagrado dos deuses do Olimpo Altíssimo e trouxe aos humanos. Pagou um preço terrível e doloroso, mas sua jornada serviu a algo maior que ele próprio. Sua crise pode fazer o mesmo para os que virão depois. Os mitos não prometem que será fácil ou agradável. Eles prometem que será necessário, que do outro lado existe renovação. Há uma versão de você mais completa, autêntica e viva.
Então, quando você sentir aquele vazio inexplicável dentro do peito, quando a vida confortável parecer uma mentira completa e vazia, quando algo dentro de você gritar desesperadamente por mudança radical urgente, lembre-se que você não está enlouquecendo de verdade neste exato momento. Você está sendo chamado, convocado para uma jornada maior e transformadora. A questão nunca foi se o chamado viria para você. A questão sempre foi: quando vier, terá coragem de responder? Porque os heróis não são especiais por serem totalmente destemidos, são especiais por terem medo e irem mesmo assim, corajosamente. E talvez seja isso que os antigos tentaram nos ensinar, que a crise não é o fim definitivo de tudo, é o meio do caminho, onde a verdadeira jornada finalmente começa.